Para uns, o ano está acabando, mas para mim, ainda dá tempo de estruturar a sua marca pessoal. 3 meses são mais do que suficientes para que você, prestadora de serviço, saia dessa posição e ocupe um lugar único, o de marca incomparável. Neste vídeo, eu vou abrir o meu método de estruturação de marcas incomparáveis para que você também possa desenvolver a sua e faturar mais, atendendo menos. Oi, eu sou Ariane Fonseca, sou consultora de marca pessoal. Eu estruturei um método sob medida para prestadoras de serviço. Eu olhei para suas particularidades e entendi que a sua rotina é diferente de outras profissionais e que isso às vezes te impede de desenvolver sozinha ou através de cursos. Foi através do meu método, livre de excessos e feito para mulheres práticas, que eu já estruturei diversas marcas incomparáveis, desde treinadora de líderes a nutricionista e até mesmo confeiteira. Eu quero que você entenda, ainda dá tempo. Você só precisa colocar a energia no lugar certo. Outro dia, uma consulente me disse que antes de acessar o meu método, ela cobrava R$ 597 em um pacote de consultas. Hoje, ela já cobra 3 vezes mais que isso e ainda recebendo no Pix. Para você ver, quando você se posiciona como incomparável, você é valorizada e bem paga. Bom, vamos direto ao ponto. Eu vou abrir aqui com você, mês a mês, do que precisa ser feito, com ferramentas autorais e exemplos práticos, para que você consiga se posicionar como uma marca que dá gosto de ver. No primeiro mês, você vai trabalhar a base, que é justamente o mapeamento e a extração de identidade. É aqui que muita prestadora de serviço já começa errando. Por quê? Você quer transmitir mais valor, quer ser vista como autoridade, mas sem mapear como é que está a sua percepção hoje. E não tem como você ajustar aquilo que você não sabe. O primeiro passo, e mais imprescindível, é fazer um mapeamento da sua percepção, tanto interna quanto externa. E para isso, você vai precisar separar os primeiros dias do mês. Para facilitar a sua vida, eu decidi compartilhar uma das ferramentas que eu utilizo aqui no processo de consultoria, que é justamente para estar fazendo esse mapeamento de forma mais correta. Ela foi feita para que a gente foque no que importa e execute tudo o que é necessário, sem encher de etapas e informações desnecessárias. E como é que funciona essa ferramenta? Ela é dividida em 3 colunas: percepção interna, percepção externa e o cruzamento dessas informações. Então, a gente vai responder algumas perguntas da percepção interna, vamos fazer um exercício de percepção externa para entender como seus clientes e o seu público atual ele te enxerga e fazer o cruzamento dessas informações. Olhando aqui para a ferramenta agora, começamos com a percepção interna. Qual que é a primeira pergunta? Se você tivesse que descrever em uma frase o que você vende hoje, como você diria? E essa mesma pergunta você também vai fazer à sua audiência, só que de que forma? Em uma frase, como você descreveria o que eu entrego hoje como prestadora de serviços? E a ideia aqui é você entender se a percepção que você tem do seu serviço é a mesma da sua audiência. Talvez, por exemplo, você trabalhe com identidade visual apenas, mas o teu cliente ele está entendendo que você trabalha com o processo de marca completo. Então, é necessário a gente fazer essa avaliação, tanto internamente quanto externamente, e cruzar essas informações para ver se existe coerência ou não. O que você acredita hoje que é o seu maior diferencial? Já na percepção externa seria, na sua opinião, qual é o maior diferencial que você enxerga no meu trabalho? Então, novamente, talvez você tenha uma percepção de que o seu diferencial é, por exemplo, passar uma dieta que ela é mais flexível, mas talvez o teu potencial cliente ou ali a tua audiência, ela entenda que o teu maior diferencial é ser muito coerente nas dietas que você passa. Então, são coisas diferentes. Talvez a parte da coerência na dieta seja algo importante, porque o teu cliente, ele passa a sentir mais segurança com você quando você é coerente naquilo que você está falando. Mas o fato de você ter dietas flexíveis também é um ponto muito bom para se destacar. Então, se a tua audiência não está enxergando isso, você precisa trabalhar isso mais na tua linha editorial de conteúdo. Qual tarefa você evita fazer no dia a dia do seu negócio por insegurança ou trava? E já na parte da percepção interna, essa pergunta seria adaptada dessa seguinte forma: que parte da minha marca no geral você acha que poderia melhorar? Então vamos supor, você tem uma trava hoje de gravar vídeos. E já na percepção externa, as pessoas falam que você poderia trazer mais vídeos, então poderia melhorar essa parte da criação de conteúdo. Então,
Quando o teu cliente ele diz que uma melhoria poderia ser trazer mais vídeos e você tem uma trava com isso, a gente percebe que tem um problema aqui. O teu cliente ou o teu potencial cliente, ele espera mais vídeos de você, mas você não está conseguindo gravar esses vídeos. Então, fazendo o cruzamento dessas informações, a gente identifica que tem esse problema e cria soluções para que você consiga gravar mais vídeos ou repor essa falta de alguma outra forma. Dos resultados que você gera, qual você sente mais orgulho? E isso seria adaptado para a percepção externa com a seguinte pergunta: qual o resultado gerado por mim mais te chamou a atenção ou fez diferença? Então vamos supor, o resultado que você mais se orgulha hoje é ter feito uma cliente eliminar 10 quilos na balança. Mas o resultado que mais chamou a atenção para a tua audiência foi o fato dela ter aumentado a autoestima dela ter se tornado mais autoconfiante após esse processo. Então, são resultados diferentes, apesar de que veio de um mesmo processo. Quando você identifica que a tua audiência ela está se importando muito mais com a qualidade que a pessoa tem agora de vida, com o fato dela estar mais autoconfiante, com o fato dela estar mais bonita. Talvez seja interessante trazer esses 10 quilos, mas não só mesmo pelo peso na balança, e sim pelo tudo também que ela conquistou após eliminar esses 10 quilos. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa tabela e fazer esse cruzamento, porque a gente acaba identificando coisas que antes passavam completamente despercebidas. E a última pergunta já é sobre criação de conteúdo. Então, na percepção interna seria: qual formato de conteúdo você mais gosta de criar e qual você menos gosta? Já na percepção externa seria: os conteúdos que eu já criei, qual você mais gostou? Teve algum que não agradou? Então, assim, dessa forma você entende como que a tua audiência ela está gostando de consumir e como você também gosta de criar. Então, com as duas informações, a gente consegue fazer esse cruzamento e alinhar o que o seu cliente espera, o que a sua audiência espera, o que ela gosta de consumir, com o que você também gosta de produzir. E assim, toda a criação ela fica muito mais fácil de ser. Bom, com o cruzamento das informações, você terá algumas respostas e precisa olhar atentamente para cada uma delas. E para isso, eu vou trazer aqui dois exemplos práticos para você entender como que identifica quais que são os gargalos nessas respostas e quais são as melhorias que você também pode estar implementando. Bom, no exemplo 1, vamos supor aqui que você é uma nutricionista. Você disse que o seu maior diferencial enquanto profissional é encaixar todos os desejos da sua cliente na dieta dela e ainda assim fazer com que ela alcance um resultado. Já o seu público ou seus clientes, eles dizem que o seu maior diferencial é a atenção genuína que você dá tanto durante o atendimento quanto o pós-entrega. Então, a partir daqui, você já consegue trazer esse diferencial na sua linha editorial e também acabar ressaltando mais esse ponto de você conseguir fazer uma dieta flexível. Por quê? Se o teu cliente ele não está percebendo que esse é um grande diferencial teu, a questão da flexibilidade na dieta, ele vai acabar trazendo outros pontos ou muitas vezes nem trazer. Então é muito bom você fazer essa análise e ressaltar mais também pontos que são importantes para você e que de fato te tornam uma profissional incomparável. Já no exemplo 2, você é um assistente online que evita gravar vídeos de bastidores do seu trabalho. Mas ali, em algumas respostas, você percebeu que o seu cliente ele gostaria muito mais de ver esses bastidores do que conteúdos técnicos. E aí, o que é que você faz? Você geralmente evita gravar os vídeos porque tem muita dificuldade com isso, mas é algo que dá para se desenvolver. Ou você desenvolve essa habilidade de gravar vídeos, como foi algo que eu fiz esse ano e eu realmente tinha muita dificuldade, ou você aproveita para gravar um outro tipo de conteúdo ou um tipo diferente de conteúdo que supra essa falta. Então, uma ideia seria criar um quadro nos stories de um dia das pessoas acompanhando os bastidores do seu negócio. Então, você não precisaria gravar todos os dias para estar mostrando. Você mostraria apenas nesse quadro, que seria, por exemplo, em um dia da semana. E você pode fazer isso até mesmo através de fotos. Então, acordou agora e vai começar a organizar a sua mesa para trabalhar, por exemplo. Então, você tira ali uma foto, coloca o horário, coloca a legenda e já registra esse primeiro passo do dia. Quando você for começar a trabalhar, você pode até gravar um videozinho curto da sua execução em si, não de você interagindo ali, mas só mesmo da execução você pode gravar um pouquinho e já colocar uma legenda também. Então, eu estou aqui nesse processo, fazendo os atendimentos e tudo, e vai mostrando isso ao longo do dia. Seria uma ótima forma de mostrar isso, porque o seu cliente ele não carece dessa parte dos bastidores,
e você também não precisa fazer algo que você não gosta, só mesmo para cumprir algo ali. E aqui eu trago uma sugestão extra. Se você tiver muita dificuldade de entender o que o cruzamento da tabela está te dizendo, você pode pegar essas respostas e enviar para o ChatGPT e pedir que ele te dê uma análise detalhada. E para isso você só vai precisar dizer qual que é a tua profissão, o teu serviço e pedir para que ele detalhe cada resposta, te falando realmente aquilo que indica e o que você pode estar trazendo de melhoria para cada uma dessas respostas. Fiz o mapeamento e já tem algumas respostas, então a gente vai partir agora para a etapa de extração de identidade. Essa etapa, ela vai demorar mais um pouco de ser desenvolvida, justamente porque a gente vai falar sobre a tua história. Então é possível que tome aí o restante do teu mês. Para estar fazendo isso, a gente precisa entender que ela é o seu maior ativo de incomparabilidade no mercado. Mas existe algo que vai definir se a tua história ela vai mais ajudar ou atrapalhar a sua marca. E antes de compartilhar qual que é esse ponto, eu quero mostrar aqui uma das ferramentas que eu utilizo no processo de consultoria para estar fazendo essa etapa de extração de identidade. Então, como é que funciona essa ferramenta? Ela é uma ferramenta que está dividida em 4 colunas e 3 linhas, e você vai contar a sua história através dela em 3 fases: o início, o meio e o fim. Para fazer isso, ela sempre conta com uma pergunta de destravamento, que é a partir dessa pergunta que você vai escrever a sua fase, e provas concretas que sustentam essa fase. Então, além de você dizer como funcionou todo o seu início, por exemplo, você vai precisar trazer provas concretas de que isso é verdade. Isso vai tornar a tua história muito mais forte e muito mais assertiva na hora da utilização dela. E aí, por último, você faz uma síntese estratégica, que é justamente ali o resumo da tua história, uma história muito coerente, uma história que tem base, não é uma história assim inventada, não é uma narrativa para vender. Então, no final, você vai ter essa síntese. Você vai fazer cada etapa dessa aqui e vai demorar um pouquinho. Talvez você tenha que revisitar a tua história por completo. Talvez você tenha que sentar e realmente pensar tudo o que passou para antes de trabalhar aqui nessa ferramenta. E aí, escrevendo tanto o início quanto o meio, você vai chegar no fim, que é justamente o agora. É como se você tivesse passado por dificuldades no início, que aprendeu a resolver sozinha, e que é justamente isso que você vende agora, para que a tua cliente ela não precise passar pelo que você passou e já vá para um caminho mais direcionado. O ponto que eu te falei, se contar a sua história ou não vai interferir nos teus resultados, é justamente você não precisa compartilhar toda a sua história e eu também prefiro que você não faça isso. Você precisa mostrar recortes estratégicos de que passou pelo que ela está passando e que você conseguiu desenvolver uma solução única com resultados que você gerou tanto para si quanto para outras pessoas e que de fato resolve o problema dela. Por exemplo, a minha história. Eu comecei a vender consultorias por R$ 597. E antes disso, eu prestava serviços como designer. Para sair desse ticket de R$ 597 e hoje cobrar 10 vezes mais, eu precisei passar um processo e criar uma metodologia única. A mesma metodologia que já fez clientes minhas cobrar até 3 vezes mais pelo mesmo serviço dela. Então, veja, eu não começo te contando que eu tenho uma formação técnica em eletrotécnica, porque isso não se relaciona com o que eu vendo hoje. Eu te falo o quê? Que eu comecei como designer, passei a prestar consultorias e hoje eu já cobro 10 vezes mais do que o preço que eu iniciei. Então, isso realmente se relaciona com o que eu vendo hoje. Te falo que o meu resultado, ele foi realmente por eu ter criado uma marca incomparável. E também te digo que uma cliente minha também já passou pelo mesmo processo. Ou seja, eu trago aqui o início da minha história, trago o meio e também trago o agora. E além disso, eu sustento não só com o meu resultado, mas com o resultado de uma outra consulente minha. E aqui eu te indico a separar um dia da semana para estar fazendo isso. Então você senta e escreve um pouco da tua história e aí para, reflete ali sobre aquele início, vê se não tem mais alguma outra coisa para adicionar. E aí na outra semana você faz novamente até finalizar essa ferramenta. E se estivéssemos dentro de uma consultoria, esse processo, tanto de mapeamento quanto de extração de identidade, iriam incluir outras etapas, como, por exemplo, definição de meta, acelerador de resultados, definição do seu propósito e até mesmo a criação da sua proposta de valor pessoal. Mas como aqui a gente está em um vídeo e eu estou tentando te passar o máximo que eu consigo para que você já dê um start aí na sua marca pessoal, eu não consigo fazer tudo isso com você. Mas só deixando claro, se fosse uma consultoria comigo, esse processo seria um pouco mais robusto. E agora a gente vai partir para o segundo mês, que é onde vamos trabalhar tanto o teu posicionamento quanto a tua comunicação.
Se fosse dentro do processo de consultoria, a gente começaria essa etapa fazendo o teu público ideal. Então, a gente faria uma pesquisa muito robusta ali para definir quem que é esse teu público e assim a gente teria uma base muito mais assertiva. Mas aqui eu vou partir do princípio que você já tem uma boa noção de qual que é o teu público ideal e vamos partir para a ferramenta de percepção desejada. E em todas as minhas ferramentas, a gente sempre vai respeitar tanto o que o teu público quer, quanto o que você também tem por essência. Então, nessa ferramenta também não seria diferente. Aqui a gente vai ter a coluna do público ideal, quem ele é, o que ele busca, a sua essência, o que é inegociável para você, e a percepção desejada, que é justamente o como você deseja ser vista por ele. Para fazer isso, a gente vai também responder aqui algumas perguntas que são essenciais e ao final a gente vai juntar isso com a tua essência e criar a percepção desejada. Então, começando pelo o que ele valoriza na sua marca. Vamos supor que você tem um público ali de 30 a 40 anos que ele valoriza a autenticidade. E para você, esse é um ponto inegociável. Você não quer fingir ser uma outra pessoa. Então, a percepção desejada seria realmente uma marca autêntica, uma marca verdadeira, uma marca transparente. E você definindo isso, você consegue estar utilizando isso através de conteúdos, através dos vídeos que você for fazer, através dos anúncios sempre mantendo essa comunicação muito transparente. E aí você vai fazer a mesma coisa para os outros pontos. Então, o que ele deseja para si, o que incomoda nele no mercado, como ele precisa se sentir com você, o que ele precisa ver em você para confiar, e ao final você vai fazer um resumo da tua percepção desejada. Aqui a gente vai fazendo por fases para que você consiga ter algo mais detalhado e ao final a gente faz um resumo de tudo isso para que você sempre esteja repetindo essa percepção, seja através dos seus conteúdos, seja através de podcasts, seja através de um e-mail que você for mandar, essa percepção ela sempre precisa estar ali. Agora, com essa percepção em mãos, você irá definir as bandeiras que a sua marca levanta, os temas que são inegociáveis na tua criação de conteúdo, as frases que são também inegociáveis para o teu posicionamento, os rituais que vão fortalecer a mensagem da tua marca e, por último, a proposta de valor da tua marca pessoal. Com o posicionamento em mãos, é hora de comunicar tudo isso no teu visual. Se fosse dentro da consultoria, eu mesma iria sentar e criar todo o visual dessa marca, mas aqui a gente vai fazer um exercício. Vamos abrir no Pinterest e criar duas pastas. Na primeira pasta, você vai colocar tudo o que você gosta. Estilos, cores, fotos, casa, comida, tudo aquilo que visualmente faz sentido para você. Já na outra pasta, você vai colocar tudo que a sua marca precisa comunicar para expressar a percepção desejada. Então, a paleta de cores, exemplos de tipografia, estilo de imagem pessoal e tipo de fotografia que você deve estar utilizando. Isso tudo vai servir como um norte para você. Você traz ali muito da tua essência, então muito do que você gosta, e a partir disso você cria uma outra pasta do que a sua marca precisa. Então você faz ali uma análise muito intencional de essas cores aqui que eu estou utilizando vão comunicar a percepção que eu gostaria, e ela também carrega um pouco da minha essência. Então, o teu jogo aí com essas duas pastas seriam mais ou menos esse. E aqui, um exemplo de algo que eu fiz. Eu tive uma consulente que ela era muito diferente das outras e ela era um pouco nerd, ela gostava muito de Harry Potter, ela tinha alguns gostos que eram diferentes dos convencionais. E o que foi que eu fiz? Eu pedi para que ela criasse uma pasta no Pinterest e colocasse tudo que ela gostava, assim, muito livremente. E ela fez uma pasta com várias fotos e eu peguei tudo isso e traduzi na identidade dela. O resultado foi uma marca completamente incomparável no nicho de confeitaria. Por exemplo, você não encontra esse tipo de visual em qualquer perfil de uma confeiteira. É realmente algo que foi criado de forma muito personalizada para ela e que tinha muito como base a essência dela. E você estando na minha consultoria, a gente também trabalharia outros pontos, como avançaríamos nessa questão de definir as bandeiras, os rituais da tua marca, as frases, e além disso tudo, a gente trabalharia toda a tua comunicação visual, verbal e sensorial. É realmente um processo muito completo, onde você sai em 3 meses com a sua marca extremamente estruturada e incomparável. E agora chegamos no último mês, que é justamente onde vamos trabalhar a experiência e a ativação digital. Para lapidar a sua entrega, você irá focar na experiência do cliente. Por quê? Você já é muito boa tecnicamente. Então, o que você precisa fazer agora
é envolver o teu cliente e mostrar que só você entrega o que você entrega. E para isso também vamos utilizar uma das ferramentas da minha consultoria. E chegamos aqui na ferramenta que eu utilizo dentro da consultoria, que é a experiência do cliente. Ela é dividida em 5 momentos: a pré-compra, a compra, o primeiro contato oficial, durante o processo e o encerramento. E para cada um desses momentos você vai definir o objetivo da experiência, como a cliente se sente e o que pode ser refinado. E a partir disso, definir ações estratégicas de marca para que você consiga implementar isso no teu serviço e realmente lapidar essa parte da entrega. E agora eu vou te trazer aqui um exemplo prático de uma terapeuta que atende grandes empresários no digital. Em vez de fazer apenas uma sessão, você pode estender essa experiência. Então, um exemplo: envie um áudio personalizado com meditação guiada pós-sessão e um plano de ação prático de 10 minutos diários. A ideia é fazer com que ele continue evoluindo mesmo quando você não tiver uma sessão com ele e que também estenda esse momento de experiência ali que você gerou. Esses detalhes, além de criar uma experiência única, eles não aumentam o teu custo operacional, porque são ações gratuitas. Você vai ter que destinar ali um momento para estar gravando uma meditação e definir um plano que vai usar com todos os empresários para que ele faça as ações diárias. Então, realmente, você não tem custo adicional com isso. E com a entrega atualizada, você precisa fazer o lançamento da sua marca. E para isso, eu também vou trazer para você uma ferramenta autoral que eu utilizo nesse processo de lançamento de marca dentro da consultoria. Chegamos aqui no plano de atualização de estrutura. É um plano super simples de você estar aplicando, mas que realmente te dá o norte. Ele é dividido em elemento a atualizar, o que você deve observar e ajustar nessa etapa, e as ações prioritárias, que é justamente o que você precisa fazer para estar atualizando esses elementos. Então, aqui o que eu coloco de elementos: o Instagram, então a bio e os destaques, o WhatsApp comercial, precisa também alinhar um link de agendamento e de pagamento, o teu portfólio e depoimentos. Então, se for uma prestadora que trabalha com coisas visuais, como uma designer, seria interessante você estar atualizando o teu portfólio e também reunir os depoimentos que você já tem. Criar um feed dos últimos 9 posts. Então, com a nova identidade, você vai criar 9 posts extremamente intencionais e estratégicos que comunique visualmente, mas também verbalmente a tua nova marca. Precisa também atualizar as outras redes sociais, então, foto de perfil, link da bio, tudo isso você também precisa estar atualizando nas outras redes. E a comunicação nos teus stories. Então, definir qual que vai ser a nova narrativa utilizada e até mesmo uma rotina para que você continue fazendo isso. E na consultoria, esse terceiro mês, ele também incluiria, como, por exemplo, a tua esteira de serviços, a tua proposta de serviço incomparável, além de uma atualização de estrutura muito mais robusta, onde eu mesma te diria tudo o que você precisa atualizar e como fazer isso, além de eu mesma criar alguns conteúdos para que você consiga comunicar ali no primeiro momento da forma mais assertiva possível. Depois do lançamento, garanta que cada ação está alinhada com seus pontos e também metrifique os seus resultados. Com esse plano de 3 meses que eu te passei, você consegue construir muita coisa sozinha. Mas para estruturar a sua marca pessoal por completo, eu precisaria de 3 meses te acompanhando de perto. Na consultoria Arguta, passamos pelos 6 pilares completos, construindo muito mais do que eu te mostrei aqui, e você ainda tem o meu suporte individualizado no WhatsApp. Ao final, você recebe o manual de marca incomparável, que é justamente ele que vai te guiar todo santo dia. Com ele, você mantém a coerência, também consegue fortalecer a sua autoridade e até mesmo triplicar o preço dos seus serviços, como aconteceu com a Mari. Além disso, você também recebe um plano de atualização de estrutura muito mais robusto, contendo exatamente os conteúdos que você precisa criar, biblioteca de ganchos, a estrutura de conteúdo que você precisa para vender mais e mais caro e ainda uma rotina estabelecida para que você consiga fortalecer a sua marca todos os dias. Em plena convicção de que você não encontra algo assim em nenhum outro lugar, porque eu olhei para suas necessidades e eliminei tudo que era excesso, te entregando uma estrutura enxuta e que realmente funciona. Para fazer a sua aplicação, preencha o formulário abaixo ou entre em contato com um time comercial. E esse foi o plano de 3 meses para que você estruture a sua marca pessoal e se posicione como uma profissional mais valiosa no mercado. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou me conta o que achou desse vídeo. Até mais!